Mas que diabos é Rita, cara? E aí, meus queridos, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Henry, sejam bem-vindos ao episódio de número 27 da nossa série de Deck Builder. Bora! O método que eu utilizo para a nossa série segue a seguinte ordem. Eu inicio com o sorteio do comandante do valor total do deck, entre 50, 100 e 500 reais, excluindo o custo do comandante e dos terrenos básicos, utilizando o valor base da Liga Magic. Após os sorteios, eu escolho o estilo que o deck terá e crio uma estrutura organizacional dividida em algumas seções, e defino uma base prévia de quantidade de cartas para cada uma delas. A partir disso é feita a montagem do deck e encerro com a visualização do deck completo, seguido de testes de mão inicial da lista feita. Bora para mais um sorteio. The Indomitable. Monoblue, um veículo legal, diferente. Vamos pôr aqui. Vamos ver o budget. Até 500. A gente já sabe que vai ser meio complicado. Então a gente tem o Indomitable. É um veículo tripular 3, 6/6 trample, sempre que uma criatura que eu controlo dá dano de combate a um player, eu dou um draw. E eu posso castar ele do grave se eu controlar 3 ou mais piratas e veículos tapado. Então acho que eu vou fazer um flavor de pirata, um tribal com coisas assim. Na seção aqui eu vou por pirata. Eu tô tentando pensar onde eu vou gastar o dinheiro, sendo bem sincero. Porque como é monocolor, nos terrenos não é tanto assim. E como vai ter grande parte os piratas, também imagino que a maioria não vai sair tão caro. Acho que eu vou acabar gastando na parte ali do tribal, naqueles artefatos que pumpam a tribo e tudo mais. Eles tendem a ser mais caros, né? Organizei aqui as seções, eu só coloquei uma, a dos piratas, né? Que eu já devo englobar os veículos e algum changeling, alguma coisa assim também, né? Mas enfim. Então eu vou iniciar com o Ramp. É monocolor, não tem o verde. Então eu começo com a Bubble e o Sol Ring. Bem padrão. Mesmo um budget alto acaba ainda valendo a pena. E vou para as pedras de mana. Aqui, como ele custa 4, o nosso comandante, eu quero sim ter uma pedra de mana de custo 2, aquelas mais padrões. Porque eu quero poder, não necessariamente fazer ele no turno 3, porque eu quero ter criaturas no campo para bater e já dar o draw, mas eu quero com 3 terrenos já conseguir jogar o jogo, né? Eu passo para os piratas, então procuro ali basicamente o tipo pirata. Que organizando, eu ainda vou pôr veículo e alguns changelings mais pra frente, mas por enquanto eu só pesquisei os piratas mesmo. Aqui nas Good Stuff, então eu procuro aquelas peças de tribo, né? Aqueles pumps de tribo. Então eu coloco o Creature Type, primeiro em artefato colorless, depois eu vou procuro algumas outras cartas do azul que envolvem aí tipo de criatura. Pesquisar coisas também que envolvem especificamente pirata, daí é onde vai vir o flavor. É onde pode ser que tenha cartas que não sejam tão fortes assim, para um budget que é esse deck. Mas a minha ideia é fazer realmente um deck bem flavor mesmo, sem estar muito preocupado com power level, tá? Vou procurar também em Good Stuff encantamentos que me ajudam por ter criaturas com voar. Majoritariamente, a maioria dos piratas tem voar. E é o que já me traz uma win-con pro deck, né? Que é esse Pit Stick aí dos voar. É bem plausível. Na ideia de proteção ou interação, eu vou iniciar com as Bounces. Eu acho que eu vou separar, como é monoblue, né? Eu não tenho tanta removal. Então eu vou ficar entre Bounce e Counter. Então eu inicio com as Bounces ali, procuro Return Non-Land, né? E daí eu vou direto pros counters. O deck eu acho que vai ter um número relativamente até grande de counter. Por ser um valor meio alto,
Eu imagino que eu vou querer estar num pódio um pouco mais forte, mas o deck ele não é tão forte por ser esse flavor de pirata. Então acho que o counter é onde a gente vai conseguir controlar aí o jogo. Ainda pensando nas good stuff, eu procuro coisas que trigam quando eu ataco, né? Ou sempre que eu dou draw, porque é um deck que tende a dar muito draw. Inclusive, vocês viram que na sessão de draw eu coloquei 0, porque é o nosso comandante. E a gente encerra aqui nas lanes. Aqui eu procuro primeiro por ilha, pra ver o que eu tenho no Mono Blue. Vou pra de destruir não básica. E aqui é onde eu tenho que pensar em talvez lanes diferentes do que a gente tá acostumado, né? Põe o Castle do azul, que é barato também, por mais que budget, eu acho que a gente vai ficar bem abaixo ainda. Procuro por lane que comba com veículo, procuro alguma se tem alguma de pirata, não tem, então eu vou por alguma que é específico de creature type, né, pras tribais. E como é um monocolor e a gente tem um valor de deck relativamente alto, eu consigo abusar desses terrenos, né? Procuro por alguns que colocam marcador, vou para as mais clássicas, um pouquinho mais caras, né? Então a gente tem Reliquary Tower, que eu acho que para um deck que eu dou muito draw faz sentido. Pesquiso ali a Rogue's Passage, que me dá imbloqueável. Então são aqueles terrenos que, por eu estar no monocolor, eu consigo colocar, por mais que ele seja às vezes um pouquinho mais caro, né? Penso num terreno que eu sempre gosto de usar em deck monocolor que não tem verde, que é esse de colocar um terreno da mão no campo, então é um semi-ramp em terreno. São terrenos que eu normalmente não trago aqui no vídeo, porque tem um valor um pouco mais alto, não acho que vale, quando o budget é menor. Mas pesquiso ali por terreno de Grave Hate. Eu acho que dentro do que a gente está proposto, né? Terreno que tira Hexproof, para um Mono Blue Control. A gente tem o budget para isso. De novo, é um budget alto para a ideia do deck, né? O deck é para ser um tribalzinho ali de pirata, flavor. Então, nesse exemplo específico, me possibilita gastar mais com os terrenos, né? A gente vai aqui para nossa primeira tentativa. É um clássico, né? Eu errar bastante quando é 500. E dessa vez eu errei muito, muito mesmo. Então ainda tenho R$150 aí pra gastar no deck. Aquele esquema, eu vou principalmente colocar Good Stuffer e gerar o zona do azul, sem tentar tirar o flavor do pirata, né? Mas aumentar bastante o power level das cartas. Talvez colocar uma ou outra super, super cara pra ser essa carta mais forte do deck, enfim. Pra tentar chegar nesse 500 aí. Sendo sincero, essa não é a minha segunda tentativa, essa é a minha quarta tentativa. Eu sempre estava errando, mas finalmente eu consegui chegar no 500, né? Então vamos ver como ficou o resultado final, tá? Então a gente tem o nosso veículo dos piratas aí como comandante. A gente tem a primeira seção, que é os que não são piratas, mas são do deck, né? Então a gente tem como Changeling o Orvar, que acaba sendo bem forte, e essa primeira criatura que transforma o nosso comandante em pirata também. Como a gente vai ter as peças que trigam com pirata, é bom eu transformar ele em pirata. A gente tem ali alguns veículos Good Stuff também, nesse caso. Na ideia dos counters, então eu tenho 9, é um número relativamente alto de counter, alguns um pouquinho mais caros que outros, mas é o que possibilita aí pro nosso deck. Na Good Stuff, então eu tenho todos aqueles artefatos de tribo, né? Eu tenho esse encantamento que, se eu colocar em um pirata, todo turno eu basicamente coloco um pirata no campo. Eu tenho Anthem para criaturas com voar. Eu tenho ali cartinhas bem baratas, até de power level menor, que são os flavor, né? Então eu tenho a espada do pirata, o chapéu do pirata, enfim, eu acho que deixa o deck um pouco divertido. Mas tem algumas good stuff bem padrão, né? Eu tenho propaganda, tenho Wizard Class, é tudo que no Mono Blue o deck pode ser de qualquer coisa que vai ser bom. E porque a gente tinha o budget sobrando, eu não acho que eu fui muito longe ainda, eu não tirei coisas do flavor pra isso, foi só pra aumentar o power level do deck mesmo. Agora a gente chega nos piratas propriamente dito, eu tenho 19,
Todos de custo baixo, eu fui no máximo até 3, pra eu conseguir fazer cedo, pra quando o meu comandante entrar eu já conseguir bater. Esse Pirate Copy, né, essa criatura que entra como cópia de qualquer coisa e ela vira um pirata, é a carta mais cara do deck, muito, muito cara mesmo. Nos ramps, então, eu tenho todas em pedra de mana, eu adicionei só o Sapphire Medallion, que é bem caro os medalhões, porque eles são muito, muito fortes mesmo. Mas, de novo, o budget me possibilitou isso. E nas removals eu tenho todas em bounce, né? Em específico o Snap ali, que é um pouco mais comum, talvez num competitivo, um power level mais alto. E nas lanes todas que a gente pesquisou, eu não coloquei nenhuma diferente. Tem as MDFC, né? Que acaba também possibilitando eu ter mais opções. Todas são terrenos na parte de trás, mas tirando elas ali, eu tenho todas que a gente tinha pesquisado, tá? Eu só adicionei elas para aumentar o budget ali, porque principalmente a da cópia é um pouco mais cara também. Vamos aqui pro nosso primeiro playtest. Mão perfeita, tem o terreno, tem o ramp, tem os piratas de custo baixo, né? Então eu faria bem padrão. Ainda top deck um Sol Ring, então adianta ainda mais nosso jogo. Então eu conseguiria fazer o pirata no turno 1, no turno 2 eu consigo fazer Land, Sol Ring, pedra para mais um pirata. Então foi uma mão bem ideal. Por mais que eu só tenha o terreno agora na mão, eu consigo fazer o meu comandante começar a dar bastante draw para ter mais opção. Então acho que foi uma mão bem ideal, 2 piratas de custo 1, Sol Ring, outra pedra de mana. Deve ser o mais... Faltou talvez só um counter ali pra ser uma das mãos mais fortes que o deck pode ter, né? Então eu já faria aqui o meu comandante, bateria com meus 2 bichos pra dar já 2 draws. Comprei um counter, inclusive. Não tenho a opção de segurar ele por não ter a mana colorida. Mas, principalmente a partir desse turno 4 aí, o deck já tá com bastante opção do que fazer, né? Tenho mais pirata, tenho counter, consigo começar a dar draw absurdamente rápido pelo meu comandante e começa a me vir mais opções, né? Então mostrou que é o que o deck quer fazer. Ainda sobre esse flavor, né, dos piratas com o barquinho, né? Eu acho que acaba se tornando bem divertido eu poder ter um deck tão flavor assim e que funcione, que é o que o budget alto possibilita a gente fazer, né? Segundo jogo, mais uma vez eu tenho terreno, nesse caso eu só tenho 2 terrenos, eu teria que comprar um terceiro, mas tenho terreno e pedra, tenho umas peças fortes de tribal, acabei top decando o castle, né, como terceiro terreno, então acaba sendo uma mão ideal também. Eu não tenho pirata necessariamente para começar a bater, talvez seja um problema, mas talvez o Horn aí ache pra gente essa peça aí forte, além de diminuir o custo dos nossos piratas. Toda upkeep eu vejo o topo, e se for um pirata eu coloco na mão. Então, vamos ver aqui. Eu teria falhado no primeiro turno dele, o pirata. É complicado porque o pirata, além de ser o flavor do nosso deck, é o draw no nosso comandante, e também é uma forma de eu tripular alguma coisa, então eu tô com um veículo na mão e sem criatura nenhuma, né? E ainda tem alguns tipos de interação, bounce e counter, então não é como se eu não fizesse nada, e tem a opção de dar draw com a Mindstone. Eu acho que aqui, o que eu possivelmente faria, eu consigo até dar o Scry do Castle. Aqui eu acho que eu vou escolher... Não sei se é a melhor play, mas deixar já uma das peças no campo. Eu realmente tô aqui sendo meio agressivo em conseguir um pirata desse Horn. De novo, eu poderia ter dado o Scry do Castle e talvez fosse a melhor opção. Mas enfim, vamos pensar que eu usei esse counter. Eu não conseguiria um pirata, é um terreno. Então aqui eu teria falhado mais um turno. Talvez o Scry devesse ser a melhor play mesmo. Aqui eu acho que eu gasto esse bounce só pra dar mais um draw, pra ver o que eu consigo. Mais uma vez essa pedra de mana. Aqui eu acho que eu já meteria o louco e colocaria essa pedra de mana pra 2. E passaria sem play nenhuma. Finalmente achei um pirata no Horn, então agora eu conseguiria jogar. Mostra que se eu tivesse feito a play certa do Castle e ter dado Scry, eu conseguiria ter adiantado um turno.
Por mais que eu não teria essa pedra, eu acho que essa pedra não é muito importante pra gente agora, né? Pro desenvolvimento do jogo. Mas aqui eu conseguiria fazer o pirata. Aqui eu não vou usar mais Sunny, porque eu acho que eu vou dar o draw com ela. Então eu conseguiria fazer uns veículos. Esse veículo é bom, porque quando eu tripulo ele, eu já consigo tripular o meu comandante também, sem gastar bicho, né? O máximo que eu faria aqui era equipar o Malcolm e segurar um counter, pra daí num possível próximo turno fazer o comandante. Comprei a espadinha do pirata, pô. Muito flavor, eu vou fazer o navio do pirata e a espadinha do pirata no pirata. Insano. Então eu faria o nosso comandante. Enfim, acho que essa mão... bom demais. Mais uma aqui, não tenho play. Tá, aqui eu tenho pedra de mana e um pirata. Interessante, dá pra... principalmente o pirata de custo 1 acaba sendo forte, porque eu não perco o turno pra isso. Então aqui eu conseguiria fazer o padrão. Pô, veio o chapéu do pirata, pô. Se eu não me engano, ele também me dá um draw, então eu posso até atrasar o comandante. Eu não vou bater com ele, né? Eu acho muito mais da hora a ideia de colocar o chapéu do pirata no meu pirata, né? E também ele me dá o draw ali. O draw não, né? Ele me dá a ideia de lutear, né? Mas acho que pelo flavor aí eu começaria com ele. Tá. Eu tô com alguns veículos também. Aqui eu provavelmente faria agora o meu comandante. Agora é o flavor máximo, né? Meu pirata com o chapéu dele no navio dele, né? E agora eu consigo sim dar o draw mais o loot toda vez que eu bater. E a partir de agora eu tenho bastante opção. Eu tenho essa pedra de mana que vai aumentar o poder, pra caso eu queira tripular o navio. Mas eu acho que vale ainda mais a pena eu bater com o pirata, né? Usar só o meu comandante como o efeito de draw. Aqui eu tô procurando agora mais pirata, porque eu tenho os veículos, né? E começa a se tornar bem sólida a board, porque se eu conseguir baixar um número grande desses piratas e veículos, mesmo que eu perca meu comandante, que é a minha draw engine, eu consigo castar ele do grave. Bom, esse foi o Indomitable. Eu acho muito, muito legal mesmo essa ideia de poder fazer um deck desse tipo. Acho que pra quem gosta de tribal e principalmente piratas, acaba sendo uma experiência muito, muito divertida mesmo de jogar. É um budget alto, mas é o que a gente tirou e é nóis. E aí, curtiu? Eu espero que sim. Vê se não esquece de dar o like, seguir o canal e compartilhar com os amigos que também gostam do nosso querido Commander, ajudando a gente a seguir criando esse conteúdo para vocês.